Você já parou para pensar o que faz você ser você? Não é só o corpo, por trás dos olhos que veem, das mãos que tocam, existe algo que sente, decide e ama: a alma. A alma é o território mais profundo do ser humano, onde nascem os pensamentos, os sonhos e também as feridas. É ali que o céu e a terra se encontram. Jesus disse: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, o corpo é temporário, mas a alma é eterna. Por isso, meus queridos irmãos, cuidar da alma é muito mais do que um conselho. É um chamado de Deus. É escolher viver uma fé saudável, com emoções curadas e um coração alinhado à vontade eterna de Deus. Hoje nós iremos entender o que é a alma, por que ela é imortal e como podemos mantê-la viva diante de um mundo que insiste em matá-la com o pecado, a pressa e o vazio. Prepare-se, porque Deus quer restaurar a sua alma. Inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe esse estudo com os seus irmãos em Cristo Jesus. E claro, se você puder também, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e marque os seus amigos. Marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. A EBD que transforma vidas. Meus queridos irmãos, hoje nós iremos para a lição de número 5. E na lição de hoje, nós iremos então estar falando sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. A lição desse trimestre trata do corpo, da alma e do espírito, tendo uma visão completa do ser humano. E hoje, mais em especial, iremos abordar a questão da alma. Na primeira lição, nós falamos em especial sobre a tricotomia, o corpo, alma e espírito. E nas lições sequenciais, a gente foi tratando meio que individualmente cada aspecto da tricotomia. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Você vai entender o que é a alma, você vai entender a diferença entre o ser humano e também um animal irracional. Você vai entender também a importância de conhecer o que a Bíblia, a antropologia bíblica fala a respeito da alma, para que nós possamos fazer uma diferença daquilo que as teorias seculares, as teorias filosóficas, elas entendem com relação à alma. Então é importante que a gente entenda a perspectiva bíblica. Obviamente que a gente não vai se ater a se aprofundar nas concepções da alma segundo as visões seculares, mas precisamos conhecer bem a doutrina bíblica para refutar essas teorias que surgem ao longo dos anos e que é um confronto muitas vezes direto à verdade bíblica, a palavra de Deus revelada para nós, tá bom? Então é com muita alegria que eu quero trazer para você esta aula e meu desejo é que você possa crescer grandemente na poderosa palavra de Deus. E lembrando aos irmãos que para estudar a lição é importante que você tenha uma Bíblia, que você tenha aí um papel, uma caneta, um lápis e a sua lição, claro, se possível. É importante que você se disponha desses materiais para que a gente possa fazer um estudo, fazer aqui uma análise de alguns textos e da palavra de Deus e assim juntos, irmãos, crescermos na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, tá bom? Então nós contamos com a sua participação aqui conosco. Queridos irmãos, a lição de hoje tem como texto áureo e como verdade prática. Se você puder, aí abra a sua lição agora ou acompanhe a leitura. E se você tem Bíblia, abra também a sua Bíblia. Obviamente, se você não tem a lição, você vai abrir a sua Bíblia para nós prosseguirmos com a leitura do texto áureo, que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que palavra poderosa, palavra forte, ensinada aqui por Jesus.
no nosso texto áureo, nós percebemos que há uma distinção muito clara entre corpo e alma. E Jesus fala que nós devemos temer aquele que tem poder tanto sobre o corpo como sobre a alma, aquele que dá destino, assim conforme a nossa fé, a nossa crença ou a nossa confiança em Jesus. E aí nós temos, então, Jesus falando que devemos temer não aquele que pode fazer algum mal ao nosso corpo físico, mas sim aquele que de fato tem poder sobre a nossa alma. E aí ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui Jesus deixa uma palavra muito importante, a gente vai se aprofundar mais sobre isso no nosso segundo ponto, mas aqui Jesus está pontuando, queridos, que os homens, eles podem até prejudicar o nosso corpo, eles podem atingir o nosso corpo, mas eles não podem atingir o nosso destino final. Não pode atingir a nossa alma, que é a parte imaterial do homem e eterna do homem. E a gente vai adentrar mais sobre isso no corpo da nossa lição, tá bom? E aí a nossa verdade prática fala sobre cuidar da alma, é uma atitude fundamental para a vida cristã, estável e a eternidade de alegria e paz. Queridos, a nossa verdade prática, ela faz um resumo daquilo que nós iremos abordar. Fala sobre o cuidado com a alma, é fundamental este cuidado para que tenhamos uma vida cristã estável e fala então sobre não apenas a estabilidade aqui, mas aponta também para a estabilidade na eternidade, tendo uma alma com alegria e com a paz proveniente do trono de Deus. Então, queridos, a nossa lição, ela vai nos ajudar a entender melhor esse cuidado necessário que nós devemos ter para com a nossa alma, tá bom? Então, vamos aqui avançando para a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero chamar agora a sua atenção para esta leitura bíblica, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27 e 28. Depois, leremos também Gênesis, capítulo de número 2, verso 15 ao verso de número 17. E, por fim, vamos ler também Mateus, capítulo 10, verso 28, que foi a leitura do nosso texto áureo, tá bom? Então, prossigamos assim com a nossa leitura, que diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15 ao verso 17, diz assim. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esta é a nossa leitura, a gente vai voltar a esses textos à medida que a nossa lição for abordando alguns aspectos dele, mas é um texto muito importante para que nós venhamos compreender que o homem é um ser criado por Deus, o corpo foi criado do pó, o seu fôlego de vida foi soprado nele pelo próprio Deus, o homem se torna então uma alma vivente, e nós temos também o próprio texto apontando para a missão que Deus dá para o homem, o dever que Deus dá para o homem, ao colocá-lo no jardim, e Jesus, lá no em Mateus capítulo 10, verso 28, mostrando sobre o cuidado que nós devemos ter e o temor que nós devemos ter para com aquele que tem poder sobre a nossa alma,
e não apenas sobre aquele, ou temor apenas daqueles que podem, de repente, atingir o nosso corpo físico. E a nossa lição de hoje, irmãos, ela tem, então, 3 objetivos. Primeiro, fazer os alunos compreender que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Então, vamos falar um pouco sobre a alma, o que era a alma. E aí, em segundo lugar, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é a parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando a refutar visões materialistas. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui na nossa lição. E, por fim, conscientizar os alunos da capacidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos, ok? Então, a gente vai finalizar e eu vou colocar algo a mais aqui no final, não apenas conscientizar sobre a necessidade de cuidar da alma com hábitos saudáveis, mas eu vou pontuar as consequências da falta de cuidado com a nossa alma, tá bom? Nós iremos também falar sobre isso no finalzinho da nossa aula. Então vamos juntos para mais uma lição muito proveitosa, muito rica para o nosso crescimento espiritual. Nosso autor começa falando sobre atributos da alma. E aí ele chama de volta ao texto de Gênesis, o texto de Gênesis, capítulo de número 1, que é o texto que a gente fez a leitura, e o nosso autor nos chama de volta para mostrar que ali no Gênesis nós temos Deus formando o homem do pó da terra, e ali está a parte material do homem. Quando Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ele sopra ali, então, o ruar, no grego pneuma e no hebraico ruar, o vento, o sopro de Deus nas narinas do homem, o homem se torna uma alma vivente. Ou seja, o homem agora passa a ser um ser vivente. E aí nós temos a alma do homem, que é esta substância que está entre o corpo, matéria física, e o espírito, que é uma matéria também imaterial, né, espiritual, mas a alma do homem está neste meio. E o que é a alma? É o que a gente vai aprender na lição de hoje, em especial no ponto de número 2, tá bom? Então, queridos, nosso autor ele faz questão de distinguir a diferença entre o ser humano e um animal, um ser irracional, porque o ser humano foi criado por Deus, Deus sopra no ser humano o fôlego de vida, diferente dos animais, que passaram a ter vida a partir da do próprio ciclo natural da criação de Deus, quando Deus disse que a terra produzisse, então, as plantas, os animais. E aí você vê essa criação de Deus sendo formada a partir desta ordem de Deus. E Deus não sopra neles a alma, né? Ou não sopra nele o ruar, o vento. O sopro de Deus não é colocado nos animais para que eles se tornem alma viventes. Então, o animal, sim, irmãos, é um ser, né, que tem apenas corpo e existência apenas enquanto esse corpo vive. Morreu, acabou, não tem alma. Não haverá animais no céu, tá bom? Não haverá animais na eternidade, embora a gente possa ter pessoas que amam os animais, que gostam dos animais. Eu, particularmente, gosto muito também dos animais, mas é importante entendermos que esse relacionamento com eles, esse carinho, esse apego, se restringe apenas a esta vida, tá bom? Então, queridos, o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência, com autodeterminação, e aí a gente percebe a imagem de Deus impressa no homem. A imagem de Deus no homem não é uma imagem física, a semelhança de Deus no homem não é uma semelhança física, mas é esta semelhança que está diretamente ligada aos atributos divinos comunicados ao ser humano, que são os atributos comunicáveis de Deus ao ser humano, capacidade de pensar, de raciocinar, de amar, de justiça, de misericórdia. Tudo são atributos de Deus que foi compartilhado também com o ser humano. O Criador fez o seu representante, dando-lhe a ele o poder de governo, dizendo a eles que podiam governar e guardar a terra, e a gente vê uma
um texto que esclarece também isso lá no Salmo 8, verso 3 ao verso 6. E Deus ordenou que ele dominasse a terra e sujeitasse a terra. A gente vê que Adão foi um ser humano criado, e um ser humano super inteligente, um ser humano perfeito, criado pelo Deus perfeito. E a gente percebe que Adão ele vai receber esta missão dada por Deus, a sua capacidade de administração, que mostra o intelecto de Adão. Nós temos também a capacidade de discernir entre o certo e o errado, que mostra ali também a alma, né, na alma de Adão aí a capacidade de vontade, de volição. E nós temos também a parte afetiva, que fala dos sentimentos de Adão, que é a sua relação ali com Eva, quando Deus criou então a mulher, e aí você vê Adão tendo satisfação em Eva, Adão se alegrando com Eva, o que mostra a capacidade afetiva de Adão no seu relacionamento com Eva. E aí nós temos ainda, o nosso autor pontuando, entre o espírito e o corpo. E aqui nós temos o espírito, a alma e o corpo. A alma é exatamente essa substância que está entre o espírito e o corpo. E a alma, ela é a sede das emoções, do pensamento, do intelecto. O nosso autor pontua que a alma tem esses atributos, seus principais atributos, ou os 3 principais atributos da alma: emoção ou sentimento, razão ou intelecto, vontade ou volição. Então, ali está a sede do ser humano. A alma é a sede do ser humano, onde nós encontramos esses 3 atributos. O ser humano ele emprega esses atributos tanto na sua comunicação com Deus, como também na sua comunicação com o mundo físico. Veja que o ser humano se comunica através da sua vontade, através dos seus sentimentos, através do seu intelecto. É ele quem vai, então, se comunicando com o ser humano a partir da sede da sua alma, que tem esses 3 atributos. E o homem se comunica com Deus através da alma, que faz esse contato com o espírito que está em contato com Deus, o espírito humano, em contato com o espírito de Deus. E faz esse contato com a própria natureza, com o mundo físico por meio do corpo. Então a alma, ela se comunica com o mundo físico por meio do corpo. E aí nós temos as mãos, os pés, o paladar, o olfato, nós temos o tato, nós temos os olhos, a orelha, os ouvidos, e são os meios pelos quais nós nos comunicamos com o mundo físico. E posso dizer então que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. E aí a gente vê um exemplo clássico disso no Cântico de Maria, onde a gente vê Maria indo, o corpo, até a casa de Isabel. Quando as duas grávidas se apresentam para outra, se abraçam, ali elas sentem a presença do Espírito Santo, o bebê se move no coração de Isabel, ou seja, João Batista cheio do Espírito Santo. E logo na sequência a gente tem Maria louvando a sua alma, engrandecendo seu espírito, louvando a Deus. E aí você percebe essas 3 substâncias de Maria, né? A vontade, a emoção, o intelecto, se expressando em louvor a Deus. E nós vemos aí a tricotomia também, o corpo, a alma e o espírito de Maria expressando esse louvor ao Senhor. E aí a nossa lição ainda apresenta sobre a alma batida. Ele faz uma ponte agora com o Salmo 42 e também com o Salmo 51 para mostrar para nós como as circunstâncias externas, de alguma forma, afeta também a nossa alma, que é a sede das emoções, do intelecto e da vontade. E aí o nosso autor pontua o Salmo 42, onde o salmista, no versículo 5, diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença." Aqui nós temos o salmista dialogando consigo mesmo a respeito do abatimento da sua alma. Sabe aquele momento que a gente fica se questionando a nós mesmos? Por que estou triste?
ó minha alma, por que estás abatida? E a gente dá resposta para ela, dialoga com ela. Aqui nós temos o próprio salmista dialogando com a sua própria alma, se questionando do porquê ela está abatida e ao mesmo tempo dando respostas para ela de esperança, de confiança em Deus. E aqui nós percebemos literalmente, né, os afetos da alma em relação a Deus, que são vistos na poesia do Salmo 42. E o contexto indica, o autor, né, experimentava aqui uma aflição espiritual, alguma crise em sua comunhão com Deus, talvez pela ausência de estar no templo, e agora ele estava com a sua alma entristecida. E o verso de número 1 e o verso de número 2 mostram a alma que está sedenta por Deus, uma alma que tem sede de Deus, uma alma que tem fome de Deus, mostrando exatamente este desejo do salmista de buscar o Senhor. Olha o que diz o verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E aí nós temos também o Salmo de número 84, versículo 2, que ilustra também essa função da alma, dessa busca por Deus, dessa fome por Deus, como o próprio salmista vai declarar no Salmo 84, versículo 2, o seu anseio de estar na casa do Senhor, o qual ele vai dizer mais na frente que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E aí nós temos também o Salmo 51, o qual Davi ele está passando por um momento de grande aflição devido ao seu pecado com Batseba e a morte de Urias, o assassinato de Urias cometido pelo próprio Davi, né, pelas mãos de Davi, ou através de Davi. E agora nós temos então Davi falando da sua tristeza, o seu espírito estava abatido, a sua alma estava abatida, e Davi pede a Deus que crie nele um espírito reto, renove nele uma alma pura. E aí a gente percebe então este anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, que devolveria para ele a alegria e integralidade do seu ser. E aí a gente percebe, irmãos, que o pecado a gente vai falar mais sobre isso lá no final, o pecado, as aflições da vida afetaram a alma de Davi, deixando-o abatido, deixando-o em angústia. E a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. E aí a gente conclui esse primeiro ponto falando sobre atributos da alma. A sinopse do nosso ponto 1 diz: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Alguma pergunta, queridos, até aqui? Tranquilos? Deu para compreender um pouco sobre os atributos da alma? Tranquilos? Podemos avançar? Então, no nosso segundo ponto, que fala sobre a natureza da alma, e vai dar uma ênfase aí na imaterialidade e na imortalidade da alma. E aí o nosso autor começa fazendo uma distinção de substâncias, a distinção entre o corpo e a alma. E o nosso autor vai mencionar então o texto de Mateus capítulo 10, verso de número 28, que é um excelente texto que nos traz um grande fundamento sobre a parte material do homem, o corpo, e a parte imaterial do homem, a sua alma. E aqui nós temos, irmãos, em um só versículo, verdades profundas, verdades espirituais profundas, irmãos, que são reveladas, né, a respeito da nossa psique, a respeito da nossa alma. Psique é o termo grego usado para alma. E algumas delas estão relacionadas aqui, né, inclusive há debates, né, que são alimentados ao longo de toda a história, porque nesse contexto aqui, o nosso autor pontua em primeiro lugar que Jesus ele expõe a clara distinção de substância material e imaterial, ou seja, aquilo que é tangível, o corpo, daquilo que é intangível, a alma. E então Jesus ele faz essa distinção de que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo físico, mas sim temer aqueles que podem matar a nossa alma, o espiritual, o intangível. Então Jesus faz essa clara distinção. Por mais que muitas teorias modernas vá na contramão desta verdade revelada aqui, e aí a gente precisa inclusive pontuar algumas teorias que vão na contramão desta verdade revelada, só para você ter uma ideia e uma compreensão aqui, eu relacionei algumas.
teorias que podemos considerar as principais teorias a respeito da alma e que vai na contramão das verdades reveladas aqui no texto da palavra de Deus sobre a alma. Então, no segundo ponto, o autor fala sobre a imaterialidade e a responsabilidade pessoal. E ele fala, ao tratar do procedimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas seculares a respeito da alma. Por exemplo, quais são as principais teorias seculares a respeito da alma? Nós temos, por exemplo, o dualismo platônico, que vem exatamente de Platão, ou seja, para Platão, o homem é composto de corpo, o qual ele considera a prisão da alma. Então, no dualismo de Platão, ele crê que o homem tem corpo e alma, mas o corpo é a prisão da alma. Então, o corpo é a parte física, a alma é a parte divina, a parte imortal, e a alma ela está presa ao corpo. Então, desta forma, ele diz que o corpo, que é a parte material, é imperfeita, a alma, que é a parte imaterial, ela é pura, ela é santa, ela é eterna, e ela deseja, então, se libertar deste corpo que é material. Isso traz uma implicação. Na perspectiva dualista de Platão, a salvação é restrita apenas à libertação da alma do corpo. Então, se a alma se libertar do corpo, ela está salva. Então, essa é a perspectiva do dualismo Platão. E a Bíblia, irmãos, obviamente vai na contramão deste pensamento, porque quando a gente olha na perspectiva bíblica, as Escrituras ela apresenta o corpo não como uma prisão, mas a Bíblia apresenta o corpo como a obra-prima de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus formou o homem do pó da terra. Então, o corpo, a matéria que Platão ele chama de imperfeita, ela é obra de Deus, é criação de Deus. E veja que o corpo ele participa também da redenção. A salvação em Cristo Jesus não é apenas para a alma, mas é também para o corpo. Por isso que nós cremos na doutrina da ressurreição, de que o nosso corpo, embora pereça aqui por um tempo, haverá de ressuscitar em um corpo glorioso e transformado no último dia. A gente poderia citar diversas passagens bíblicas que falam sobre a ressurreição. E aí nós temos também os conceitos vindos de Aristóteles. Nós temos aí o hilemorfismo, que é uma concepção aristotélica de que a alma é a forma do corpo, ou seja, a alma ela não existe separada do corpo. E aí, na concepção de Aristóteles, quando o corpo morre, a alma, então, ela deixa de existir. Só que aí, irmãos, a gente percebe que isso traz uma implicação. Ou seja, na ideia aristotélica, a alma ela é uma função biológica. Então, não há uma imortalidade. E aí, quando a gente vai para a perspectiva bíblica, a gente percebe que a Bíblia ela defende a imortalidade da alma, ok? Enquanto nessa perspectiva a alma ela se acaba com o corpo, ela se finda com o corpo, a Bíblia fala da imortalidade da alma, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A alma sobrevive à morte física e ela vai comparecer também diante de Deus. Então o homem não é apenas matéria animada, mas o homem é uma alma vivente soprada pelo próprio Deus. A alma não depende do corpo para existir, ela é eterna no propósito divino, no propósito de Deus. Uma outra visão também a respeito da alma é a visão materialista, ou a visão também chamada de fisicalismo moderno, que tem aí vários defensores, entre eles Karl Marx, Freud e outros que vão defender também essa visão. A ideia de que a alma ela é apenas uma função do cérebro, ou seja, é um produto da atividade química e ela é elétrica do corpo, é a elétrica do corpo, e não há aí no homem uma dimensão espiritual. Isso implica de que
se isto fosse verdade, ou seja, nega a existência do espírito e nega a existência da vida após a morte. O homem é apenas uma matéria pensante, é apenas algo, uma função do cérebro, uma matéria pensante, mas que não tem qualquer sentido no que diz respeito à vida eterna, à vida futura. Então, a Bíblia faz claramente uma crítica a esse pensamento, porque na visão bíblica, irmãos, na visão bíblica, nós percebemos que o espírito do homem, ele vem de Deus, Não é apenas uma questão biológica, não é apenas uma função do cérebro, não é apenas uma dimensão, um produto químico, como disse, né, os defensores deste pensamento. Então perceba, irmãos, que essa visão vai reduzir o homem a um ser biológico e aí vai negar a responsabilidade moral e a responsabilidade espiritual do homem. Por exemplo, o próprio Freud, né, descreve a alma como um conjunto das atividades psíquicas do homem. Veja, sem uma essência imaterial, ou seja, não tem o imaterial no homem, é só o biológico. E aí a Bíblia nos mostra que o espírito do homem vem de Deus e que quando o homem morre, o espírito, diz a Bíblia, lá em Eclesiastes 12, versículo 7, ele volta para Deus. E Jesus também vai ensinar que a alma ela tem consciência mesmo após a morte. A passagem lá do rico e Lázaro mostra que a alma tem consciência mesmo após a morte, lá em Lucas 16, versículo 19. Portanto, irmãos, a alma ela não é uma função física, mas ela é uma realidade espiritual e ela sobrevive além do corpo. Ou seja, quando o nosso corpo morre, a alma continua viva, ela vai então para um estado intermediário, ou seja, aguardar ali a ressurreição final, aguardar o momento final, ou para um estado de punição já intermediária, né, que a Bíblia vai tratar em Lucas 16 como o seio de Abraão, ou um local de tormenta aguardando ali o julgamento final. E ainda temos uma outra visão secular a respeito da alma, que é o humanismo secular. E aí nós temos vários defensores também, entre eles Nietzsche, que defende então que o homem ele é autônomo, ou seja, ele é senhor de si, sem qualquer natureza espiritual. E ele defende então que a alma é apenas uma metáfora da personalidade. E aí, irmãos, a gente percebe que isso implica diretamente, quem defende essa teoria implica que o ser humano ele é o centro do universo. E aí descentraliza Deus, tira Deus de cena, o homem é o centro do universo. E aí não há, né, Deus nem propósito eterno para o homem, ou seja, é uma teoria que defende aí, literalmente o ateísmo, nega o próprio Deus. E a Bíblia faz uma crítica contundente a esse pensamento, né? O humanismo elimina a dependência de Deus e exalta aí o homem caído, coloca o homem caído no centro, independente de Deus. E a Bíblia nos mostra claramente, em Atos, por exemplo, Atos 17, versículo 28, a Bíblia mostra que o homem não é, em hipótese alguma, autossuficiente. Jesus mesmo afirmou, lá em João, capítulo de número 15, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. Em Marcos 8, versículo 36, a Bíblia fala que a alma sem Deus, ela se torna vazia e perdida. Então veja que essas visões elas estão completamente equivocadas a respeito do ser humano, a respeito da alma do homem. E aí, irmãos, por isso que nós temos algumas teorias, né, ou melhor, diante dessas teorias, nós temos aí algumas visões, inclusive que influencia o meio cristão, influencia o cristianismo, que tem pregado e ensinado, por exemplo, a teologia da libertação, de que Deus enviou Jesus para nos salvar não do pecado e não da morte eterna, mas nos salvar no que diz respeito à libertação de classes, à libertação né, de um contexto social. Então perceba, irmãos, que no campo, né, defendido inclusive pela Igreja Católica Apostólica Romana,
vai se inspirar aí a teologia da libertação. No protestantismo nós temos aí também algumas ramificações que defendem uma linha bem paralela, que é a teologia da missão integral, cujo foco é o social e não a salvação eterna do homem. E aí você percebe essas teologias se voltando então para uma questão mais humana, mais terrena, mais social, né? São teologias bem socialistas, são teologias que trabalham mais a libertação do homem de classes agregárias, muito mais do que trabalhar aquilo que de fato a Bíblia fala sobre a libertação do homem, no que diz respeito a sua alma ser liberta e ser salva para estar com Deus. Então, irmãos, ambas, tanto a teologia da libertação como a teologia da missão integral, elas se alimentam das concepções socioeconômicas, políticas, né, que são comuns aí ao marxismo. E aí, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista, né, e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Então, para essas concepções, para essas visões, a salvação, a alma do homem, ela está voltada, né, o bem-estar da alma do homem está voltada a essa libertação no que diz respeito a lutas, né, de classes. Em outras palavras, irmãos, eles vão dar ênfase, né, literalmente aí, ao social. Por isso que você vê aí algumas visões extremamente socialistas, porque eles dizem que a libertação do homem está restrita a se libertar do poder econômico, do poder político, libertar-se então das questões tiranas. Então a libertação, a salvação do homem está nessa libertação, né, dentro dessas classes. E aí a gente percebe, irmãos, que essas teorias, elas esquecem a natureza pecaminosa do ser humano. Elas não olham para o ser humano como um pecador individual. Vai olhar para o ser humano, ou melhor, vai olhar para a sociedade como um produto natural de um pecado coletivo, de uma falha coletiva, de um sistema político coletivo, de um sistema econômico coletivo, mas nunca olhar nesse aspecto individual, né? Nesse aspecto de que o homem é um pecador individualmente, que nós estamos vivendo a sociedade do jeito que está exatamente por causa desta pecaminosidade do homem. E aí a gente precisa ressuscitar, trazer de volta a visão bíblica da alma. Irmãos, primeiro, a alma humana ela é resultado do sopro de Deus no homem. E aí nós percebemos que o sopro divino não apenas trouxe vida biológica ao homem, mas trouxe também a sua existência pessoal e espiritual. E aí nós temos também a parte imaterial e imortal. A alma do homem é uma parte imaterial e é imortal. Ou seja, a alma, conforme o próprio Jesus falou, é uma substância humana que o homem não pode matar, o homem não pode destruir, porque somente Deus tem o poder sobre a alma do homem. Então não é eterna, a alma do homem não é eterna por si mesma, ela é imortal por causa da concessão dada pelo próprio Deus. E aí, né, reafirmando aqui, a alma é o centro da personalidade. A alma reúne o pensamento, a emoção e a vontade. Ou seja, a alma é o eu consciente. Segundo Mike Parmer, a alma é o assento da personalidade humana responsável por suas decisões morais e espirituais. E aí nós temos a alma que tem um relacionamento com o corpo, pelo qual nós nos comunicamos com o mundo físico. A alma também se comunica conosco mesmo e com os outros, né? Nós nos comunicamos através da nossa alma e também nós temos o nosso espírito que se comunica com Deus, que também tem um relacionamento alma com espírito, que envolve esse relacionamento com Deus. Então essa harmonia, ela é o plano original do Criador, né? Que foi inclusive afetado pelo pecado e é restaurado na pessoa bendita de Jesus. Veja que o pecado afeta o homem na sua tridimensão.
Afeta o corpo, afeta a alma e afeta também o espírito do homem. Ok? Tranquilo? E aí nós temos, irmãos, o nosso terceiro ponto. Só que antes aqui nós temos também a nossa sinopse do ponto, a sinopse do ponto 2. A alma é imaterial e imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. E aí nós temos a alma renovada e submissa a Deus. Nosso último ponto para nós finalizarmos aqui. A alma renovada e submissa a Deus, nosso autor pontua aqui a edificação e a saúde. E aqui o nosso autor vai dar uma ênfase sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa alma e também sobre a edificação da nossa alma e a saúde da nossa alma. Então, ele vai trabalhar aqui esse aspecto. Irmãos, e aqui a gente pode falar sobre a importância dos cuidados que nós devemos ter para com a nossa alma. Muito bem colocada aqui pelo nosso autor, muito bem pontuada. Na perspectiva bíblica, nós devemos cuidar da alma, tá certo? E a gente pode aqui listar alguns cuidados que nós podemos ter para com a nossa alma. O primeiro cuidado com a nossa alma está em alimentar a nossa alma. Pastor, e qual é o alimento para a nossa alma? Segundo o Salmo 19, versículo 7, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então veja, a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Aqui o autor está dizendo que as Escrituras, ele é o alimento da alma, é o que dá vigor para a alma. Então a falta de meditação, a falta de obediência espiritual leva o ser humano ao esvaziamento interior, leva o ser humano ao esvaziamento na sua alma. As emoções, a vontade, o intelecto vai ficar faminto e bagunçado, irmãos, por falta de alimento. E aí a gente cuida da alma, alimentando a nossa alma por meio da palavra de Deus. E diga-se de passagem, há muitas pessoas que estão com a alma adoecida por falta deste alimento, por falta da palavra de Deus. Um outro meio pelo qual nós podemos alimentar a nossa alma, ou cuidar da nossa alma, é por meio da oração e da adoração. Veja que lá em Lucas 1,46 se expressa: a minha alma engrandece ao Senhor, a expressão usada por Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o que mostra literalmente o cuidado da alma na adoração a Deus, no louvor a Deus. A alma, irmão, se renova quando se volta em adoração e comunhão com Deus. Uma outra forma de nós cuidarmos da alma é por meio de confissões e arrependimento. É necessário nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, nossas falhas. Isto é uma forma também de cuidar da nossa alma. O Salmo 32, que fala sobre a confissão de Davi, era um salmo de confissão de Davi, de arrependimento de Davi depois do seu pecado com Batseba, mostra nitidamente isso. Davi diz que enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Agora depois ele diz: confessei-te o meu pecado, e aí você percebe o alívio do coração de Davi. Ou seja, a culpa, quando não é tratada, ela adoece a alma, que vai adoecer o corpo. Então veja a importância de você cuidar da sua alma, se arrependendo, pedindo perdão, se reconciliando com Deus e com os seus irmãos. E por fim, irmãos, um outro cuidado que nós devemos ter com a nossa alma é o descanso espiritual. E como é que nós descansamos espiritualmente? O próprio Jesus, em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não foi assim? Mas ele fala também que a nossa alma encontrará descanso nele, irmãos. Amém? A nossa alma encontrará descanso em Jesus. Então, irmãos, Jesus é o único que oferece descanso verdadeiro para a nossa alma. Então, que possamos descansar na pessoa bendita de Jesus. E aí, claro, irmãos, a falta de cuidado com a nossa alma, a falta de purificação, de renovação, de entrega da nossa alma a Deus, e aí o inverso disso será o quê? Uma entrega da nossa alma a pensamentos pervertidos, a desejos impuros, perversos, a intenções e inclinações malignas, como conta o nosso autor. E aí a Bíblia fala da necessidade de nós renovarmos a nossa alma, conforme eu mencionei para os irmãos, com esse cuidado com a alma. Mas quando a gente não tem esse cuidado com a alma, sabe o que vai acontecer, irmãos? Pecados não confessados, por exemplo, né? A falta de cuidado, olha aí. Pecados não confessados, qual a consequência? O ser humano vai viver em culpas, tormentos espirituais,
como Davi viveu no Salmo 32. A falta de cuidado com a alma vai levar a um distanciamento de Deus, ou seja, você vai ficar distante do Senhor, longe da presença de Deus. Se houver sensibilidade no seu coração, você fará feito o salmista no Salmo 42. Sua alma terá sede de Deus, secura de Deus, mas estará em desespero por Deus. Ou ficará em desespero pela ausência de Deus. Agora, irmãos, a falta de cuidado com a alma também leva à falta de oração e à falta de leitura da palavra. Quando você não lê a palavra, não ora, isso mostra seu descuido com a sua alma. E aí a mente fica confusa, a mente fica desestabilizada, a fé fica enfraquecida. Uma outra falta, um outro elemento, né, que mostra uma falta de cuidado com a alma, se trata guardar amargura e ressentimento no coração. Quem guarda amargura e ressentimento no coração está descuidando da sua alma. Isso vai gerar doenças na alma, que afetará também o nosso corpo. O que tem de pessoas hoje com doenças chamadas de doenças psicossomáticas, doenças da alma que tem afetado o espírito, irmãos, ou melhor, doenças da alma e do espírito que tem afetado o corpo, é uma imensa quantidade de pessoas que passam por isso. E aí uma outra falta de cuidado da alma é quando você se envolve com idolatria, vive uma vida incrédula, o que gera morte espiritual e leva também à perdição eterna. Então, meus irmãos, a alma humana, ela não é uma abstração filosófica, nem é um produto da biologia. Ela é a centelha da vida de Deus no homem. Ou seja, a Bíblia revela que a alma ela é valiosa, ela é responsável diante de Deus, ela necessita de redenção, de salvação. Então, cuidar da alma é você cultivar intimidade com o Senhor, é você manter o seu coração limpo, é manter a sua mente firmada na verdade, como disse o próprio Agostinho. Ele disse que a nossa alma estará inquieta enquanto não encontrar ou enquanto não descansar em ti. Então a nossa alma só encontrará o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, quando ela repousar no Senhor, repousar em Deus. Então, irmãos, olha a necessidade do nosso cuidado para com a nossa alma. Amém, meus irmãos? E aí nós temos nosso autor pontuando aqui na sinopse do ponto 3. A alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em comunhão e santidade com Deus e com a vontade divina. Amém? Então, irmãos, é necessário purificação, é necessário renovação, é necessário santidade para que a gente tenha comunhão com Deus e andemos, então, conforme a vontade divina. Amém, queridos? E aí nós temos essa frase final que eu coloquei aqui: cuidar da alma é você proteger o que Deus fez de eterno dentro de você. Cuidar da alma é você cuidar do que Deus fez de eterno dentro de você. Guarde sua alma, proteja ela. Alimente a sua alma da palavra de Deus. Alimente a sua alma das Escrituras. Amém, queridos? Que Deus em Cristo aplique poderosamente essa palavra em nossos corações, tá bom? Muito cuidado com as ideias materialistas, humanistas, sobre a alma, que tem afetado, influenciado muito a igreja atualmente, e a gente precisa se apegar ao que diz as Escrituras e cuidar da nossa alma segundo as Escrituras, tá bom, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Minha gratidão por você ter ficado conosco até aqui e que Deus continue te iluminando e que você tenha uma aula excelente para a glória de Deus, tá bom? Um abraço para você e até a nossa próxima pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.